2017. Ano da Palavra. Em 2017, você tem um encontro marcado com o maior evento de educação cristã do país. Participe do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro, Rio de Janeiro. Palestras, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã nacional e internacional. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Marque em sua agenda um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 5. Ordenanças da Igreja. A paz do Senhor, meu querido professor, a paz do Senhor, minha querida professora. É um prazer estar com você mais uma vez, falando sobre a nossa revista de jovens, cujo tema central é a Igreja. E nesta lição, o tema é Ordenanças da Igreja. Para começar, devemos deixar claro que ordenanças são ordens específicas. Então, quando nós nos referimos à questão das ordenanças na igreja, estamos deixando claro que o Senhor Jesus Cristo, ele deixou ordens específicas para que os seus discípulos pudessem fazer aquelas atitudes que deveriam ser chamadas de práticas e deveriam ser trazidas a toda a igreja ao longo dos séculos. Então, as ordenanças são, na verdade, um grupo de mandamentos dado pelo Senhor Jesus para que a sua igreja observasse aquelas atitudes de tal maneira que elas pudessem ser repetidas ao longo da história. E uma questão que geralmente as pessoas perguntam: a prática da observação das ordenanças traz alguma graça ao crente? Vamos deixar claro que a Bíblia não menciona nenhum versículo que comprove essa teoria. Não é uma pessoa que talvez aí ande de qualquer forma, ande em pecado e ande toda em desconformidade com os padrões das Sagradas Escrituras e vai tomar a ceia ou vai se batizar. Isso confere a essa pessoa algum tipo de graça que faça com que ela venha a experimentar a salvação? Claro que não. Ok? O que importa para nós é que a palavra de Deus seja vivenciada por todos nós e, acima de tudo, devemos nos lembrar que as ordenanças, elas são dadas para as pessoas da igreja do Senhor e elas não conferem, a ordenança não é um ato mágico que confere uma bênção especial àquela pessoa que está ali participando dela ou sendo uma pessoa obediente àquela prática, ok? E dentro aqui do Novo Testamento, nós destacamos a figura do batismo. O que é o batismo? O batismo é uma imersão, é o momento em que uma pessoa que ainda não faz parte do corpo de Cristo, não que ela não tenha entrado para o corpo de Cristo quando aceita Jesus, mas não faz parte do grupo físico da igreja local. Entende-se que essa pessoa vai ser agregada ao grupo da igreja local por meio do batismo, quando em uma cerimônia pública ela mostra a todas as pessoas que está sendo sepultada para o mundo e renascendo para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia inicial do batismo. O batismo significa imersão e traz a ideia de uma pessoa sendo imersa, mergulhada nas águas para sair dali e tocar a sua vida como um membro do corpo de Cristo, ok? Há pessoas que entendem que o batismo não é necessariamente um cerimonial em que a pessoa precisa ser imersa nas águas. Há grupos de teólogos que acreditam que a chamada aspersão, ou seja, o ato de jogar água sobre a cabeça do batizando, teria a mesma equivalência ao batismo. Originalmente, como eu falei, a palavra baptizo traz a ideia no grego de uma imersão, não necessariamente de uma aspersão. Ok? Uma outra questão. Jesus foi batizado.
não é? Por que nós dizemos isso? Há pessoas que dizem, estou na igreja e não quero me batizar. Então você precisa aprender a seguir o exemplo de Jesus, porque o próprio Jesus foi batizado. E algumas pessoas perguntam, mas Jesus não teve pecado, por que ele foi batizado então, se o batismo ele é dado, ministrado, recomendado às pessoas que aceitaram Jesus e pediram perdão dos seus pecados? Jesus, quando se batizou, ele estava se identificando com os pecadores para que nós também víssemos o seu exemplo em relação ao batismo. Ou seja, se Jesus, sem pecado, foi batizado, nós entendemos que todas as outras pessoas que já aceitaram Jesus, ele tem uma vida em que se busca o perdão dos pecados, uma vida de santidade, ela vai buscar também ser uma pessoa que vai passar pelo chamado batismo. Outra observação, algumas pessoas entendem que o chamado batismo infantil é algo que é permitido. Inicialmente, há linhas de teologias que entendem que o batismo infantil ele é algo válido. Nós, no Novo Testamento, já entendemos que Jesus, por exemplo, não foi batizado quando era criança. Ele, recém-nascido, ele foi apresentado lá no templo do Senhor. Por isso que a maioria das igrejas evangélicas não batiza crianças. As crianças são apresentadas em um culto público ao Senhor e ali naquela apresentação a criança é apresentada não apenas a Deus, mas também a toda a igreja, para que a igreja faça o possível a fim de que aquela criança seja também criada nos caminhos do Senhor, junto com seus pais, e que elas possam, ainda crianças, ver ali na igreja um ambiente de aceitação, acolhimento e comunhão para que elas cresçam como um todo, como membros do corpo de Cristo. Por isso que as crianças são apresentadas na igreja. Em outras igrejas, as crianças são batizadas. Nas Assembleias de Deus, nós entendemos que o batismo ele advém da consciência de uma vida que anteriormente precisava do perdão de Deus e por meio do arrependimento a pessoa aceitou a Jesus e ela vai ser oficialmente, então, a partir daí, batizada. Crianças até determinada idade não têm pecado. Um recém-nascido não tem condição de pecar porque lhe falta o entendimento, lhe faltam as atitudes. Um bebê, quando nasce, chora e faz suas necessidades normais, como comer e devolver ao mundo aquilo que eles comeram. Então, não há como se dizer, por exemplo, que uma criança recém-nascida precisa de batismo para ingressar no corpo de Cristo, até porque o batismo é um ato do entendimento de que é necessário que nós tenhamos aí o arrependimento para receber a Jesus Cristo. E a outra ordenança é a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é um momento de comunhão em que as pessoas, pelo menos lá no Novo Testamento, elas celebravam comendo alimentos num culto chamado também por alguns historiadores do culto do amor, onde as pessoas traziam um pouquinho de alimentos e ali elas se reuniam e comiam e ceavam, né, numa refeição noturna. Originalmente, a Santa Ceia ela é mencionada por ocasião da noite em que Jesus foi traído, quando ele teve seus últimos momentos com seus discípulos, e ali ele repassou informações aos seus discípulos sobre como eles deveriam se comportar. Nessa mesma ocasião, Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos e vai mostrar a eles que aquele que quiser efetivamente ser o maior tem de ser o menor, tem que ser o verdadeiro servo, aquele que chega a lavar os pés daqueles que estão ali em um determinado ambiente. Aquele que consegue enxergar dessa forma é efetivamente uma pessoa que vai poder ser uma pessoa abençoada por Deus com o seu serviço. Se Jesus lavou os pés dos seus discípulos, sendo ele o Senhor, quem dirá nós devemos ter aí um pouco mais de paciência e misericórdia para com os nossos irmãos e procurar lavar-lhes os pés, refrescar-lhes os pés, porque essa era a função do lava-pés naquela época, né? Deixar o pé limpo do viajante que tinha chegado e também tirar a poeira daqueles pés, daquela parte do corpo e tentar trazer um pouco de alívio ao cansaço dos pés. E nessa ocasião da Santa Ceia, Jesus ceou com seu discípulo e deixou claro, vocês não comerão de novo comigo, a não ser que seja lá no reino de Deus. Então, essa foi ali
a primeira menção relacionada à Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia também se refere à questão da comunhão e sacrifício. Por que comunhão? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele amou a todos, amou-os até o fim. Isso inclui até mesmo aquele que havia de traí-lo. Isso mostra o quê? Que Jesus prezava ali na ceia pela chamada comunhão e também pelo sacrifício, porque a seguir Jesus seria sacrificado pelos pecadores. Então a Santa Ceia do Senhor, ela tem todos esses elementos que estão incorporados e que precisam ser rememorados pela igreja como um todo. A Santa Ceia, ela é ministrada utilizando-se o pão e o vinho ou o suco de uva. Por que a igreja utiliza dessa forma? Porque originalmente foi assim que o Senhor Jesus celebrou a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é um momento em que nós devemos ter a consciência de que estamos diante do Senhor, não devemos trazer outras questões que não nos aproximarmos de Deus e relembrar a sua morte, como diz o apóstolo Paulo, até que ele venha. Então a ceia do Senhor, muito mais do que apenas trazer a ideia do serviço, nos obriga a lembrar de que Jesus se sacrificou por nós e que ele vai voltar. Nós devemos celebrar a ceia do Senhor com essa visão de que Jesus foi para o céu, mas que há de voltar para buscar a sua igreja, aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Eu e você precisamos estar preparados para que quando esse momento chegar, nós estejamos prontos para ser arrebatados com o Senhor, caso estejamos vivos nesse momento, nessa época, ok? Então, são essas as duas ordenanças de Cristo para a igreja, a Santa Ceia e o batismo. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, o teu ministério na área do ensino. CPAD, a editora da Escola Dominical.